sonhos e futebol. Grande mestre Conte, professor da Federal Fluminense, diretor do campus Oriximiná, antropólogo também. Nós temos 2 antropólogos hoje. É uma grande satisfação tê-los aqui, e eu vou fazer algo que eu aprendi com Conte. Na verdade, a gente aprende na nossa ancestralidade, na família, mas a gente perde depois, né? Aí a gente vem aí com Conte, que é o nosso preto velho, ressignificar e retomar isso. Queria começar com a bênção de vocês, cara. Bênção, Conte, meu mestre, meu preto, muita saúde, muita paz. Bênção, Alan. O Alan a gente é da mesma idade, mas é uma autoridade também aqui. A gente tem que respeitar e fazer todas as nossas reverências a vocês, cara. Muita satisfação tê-los aqui com a gente. Vou explicar um pouquinho o programa, o Salientando, cara. Estamos começando Salientando, e a história é a seguinte. Quando eu estava pensando, sempre chamei meus alunos, sabe? De saliente. E eu fiquei tentando, né? Fui chamado a atenção, né? A equipe pedagógica da escola ficou comigo, ei, professor, o senhor para de falar essa palavra aí, saliente, ela é muito saliente. Aí eu disse, não, essa palavra quer dizer destaque, uma proeminência. Sempre é legal falar. Aí a professora disse, então continue. Eu lembrei da minha tia Eliene, que é uma indígena Kumaruara, ela chamava a gente de saliente. Desde pequeno eu escuto isso, do saliente, e fiquei. E aí a gente está com esse programa agora, nesse canal do YouTube, Salientando, e vocês diziam, né, que vamos chegar no momento em que todos terão a sua mídia na palma da mão, né? E chegou esse momento, e a gente está com a nossa mídia, e a gente está divulgando, e a gente está abrindo as fronteiras, as portas da percepção. Estamos aqui. Gente, o nosso tema de hoje é masculinidade tóxica, um tema muito importante. Eu acho que esse tema vai abrir muitas portas para a gente. Eu tenho muita gente no meu privado dizendo, cara, eu estou muito afim de assistir isso. O nosso está ao vivo no Face, né? Mas no YouTube vai chegar depois. Vamos subir depois. Acho que amanhã a gente está subindo no YouTube, e aí você vai poder assistir. É isso que eu tô dizendo. No YouTube é só amanhã. No Facebook está valendo agora. E aí o nosso canal no YouTube tá o link Mike Vieira Pessoal e o Salientando, né? O nome. Então, como vai estar amanhã, eu quero desejar um bom dia, boa tarde, boa noite para todos, para todas, para todos. E a gente está ao vivo no Facebook, e a galera está perguntando, né? Estou querendo ver, porque vai abrir portas assim mesmo da gente discutir isso, a masculinidade tóxica. E aí, gente, vamos começar com um bom começo de conversa de 3 pretos velhos aqui. Eu quero pedir que vocês contem história, né? A primeira pergunta é, afinal, o que é essa masculinidade tóxica e quais implicações dela na nossa saúde, na nossa vida? E aí eu vou começar contando a minha história e eu passo para vocês, tá bom? Olha só, gente, a nossa socialização masculina, ela é uma socialização marcada pela violência, pela ausência de afeto, por algumas crenças do que é ser homem. Eu, quando criança, escutei muito isso, do homem não chora, o homem não demonstra carinho, não demonstra afeto, homem que é homem tem que resolver as coisas na porrada. Eu lembro, Alan, quando eu fui morar em Belém, e aí eu fui morar no Jurunas logo, né? A primeira frase que eu escutei aqui, olha, meu irmão, qualquer coisa tu tem que aprender a sair no toco. E eu não era essa figura, sabe? Eu sempre fui uma criança mais sensível, mais da arte, não tinha essa agressividade, né? E era cobrado muito por isso, né? Por essa agressividade, e apanhava na escola. Minha mãe chegou a me colocar num karatê, e eu apanhei no karatê, e o professor disse que eu não servia porque eu era muito mole. Era muito molenga, me deu um chute, eu chorei na frente de todo mundo e fui expulso do karatê porque eu não era bom de briga. E assim foi, né? A gente foi se socializando. E aí a primeira implicação que eu lembro de memória
foi quando eu tinha uns 11 anos, que o meu pai, ele não foi tão presente, mas ele era uma figura muito importante na minha vida, porque ele acompanhava, me dava afeto, ele brincava comigo, então a gente tinha uma relação legal, e eu perguntava para ele, uma vez eu perguntei para ele, que meus amigos todos querendo lutar e fazendo musculação, querendo ser forte, eu perguntei, pai, por que o senhor não é forte? Eu quero ser forte também. Ele falou, a gente tem que ser forte na mente, no intelecto, no conhecimento, não no físico. E eu fiquei com isso na cabeça, e ele foi embora, eu tinha 11 anos, ele foi morar na Suíça, ele voltou 20 anos depois, eu tinha 31 anos, ele voltou mal, doente, meio que para se despedir. Mas quando eu tinha 11 anos, que ele foi embora, que ele falou para mim, olha, ele foi me buscar na escola, me levou, eu ia para uma loja que a minha mãe trabalhava, chegou no canto da loja, ele já não estava numa relação muito legal, ele disse, olha, meu filho, eu vou viajar, vou passar muito tempo longe, provavelmente essa vai ser a última vez que a gente está se vendo. E eu disse assim, tudo bem, pai. E fui embora. No meio do caminho eu parei, olhei para trás, vi ele indo embora, e eu fiquei pensando, eu estava com muita vontade de abraçá-lo, estava com muita vontade de me despedir com um grande abraço, com um beijo, com muito afeto. Mas eu aprendi que homem não faz isso, não é legal o homem se tocar, se abraçar. E eu virei a costa e fui embora. E eu fiquei durante muitos anos com isso martelando na minha cabeça, sabe? Por que eu não abracei? Por que eu não dei o último abraço no meu pai? E eu não entendia isso. Eu entendi. Aí, eu era muito protegido aqui, aí eu fui morar no Jurunas, Jurunas, Guamá, lá no setor do Alan, lá em Belém. E aí, meu amigo, ali o negócio pega, mano. Ali assim, eu fui com um primo meu, e meu primo logo se meteu numa briga lá, deu uma gravata num rapaz e não largou, e foi a gente separar, eu subi, a gente morou numa casa lá em cima, né? Aí eu subi e disse, mãe, o meu primo, o Edinho, tá brigando e eu não sei o que fazer. Aí desceram, foi uma briga, eu fiquei muito assustado com aquilo, eu nunca tinha visto aquilo ali, muita gente, uma multidão, uma confusão. E como esse rapaz perdeu, né, teve essa primeira derrota, ele se vingou do meu primo e fez uma soqueira, e a gente estava na rua, ele furou meu primo, eu corri de novo assustado, falei para minha mãe, foi uma confusão na rua, desce e tal, e eu fiquei muito assustado com aquela violência, e eu fui reclamar com ela, mãe, por que isso acontece, o que está acontecendo? Ela me lembra que ela me deu uma esculhambação, ela disse, olha, tu tem que aprender a ser homem, tu é um covarde, medroso, tu fosse outro, tu tava na porrada defendendo teu primo. E aí eu me lembro que eu chorei muito, e essa é a primeira implicação que eu lembro, eu fui e fechei. Assim, eu não tive coragem de demonstrar meus sentimentos, falar, sentindo, travei, assim, sabe? Eu acho que eu venho destravar isso agora, praticamente. Mas é isso, assim, a primeira experiência, a primeira vivência que eu tenho, e eu queria saber de vocês, né? Me contem aí. Quem começa? Vamos lá, então. A benção aos meus mais velhos e a benção aos meus mais novos. Eu sou o mais velho aqui de todos, né? A minha barba branca, ela não é só charme, não. Ela é o significado do meu tempo também de existência. E a construção desse menino que virou esse velho hoje é uma construção que ela foi nesse mesmo sentido. Com todos esses mitos que foram colocados para você, eu passei por todos eles, né? E tive de conviver com todos eles, né? Jamais eu podia demonstrar tristeza, jamais eu podia demonstrar medo, jamais eu podia demonstrar ansiedade, a vulnerabilidade emocional nenhuma eu podia demonstrar. Aí eu tinha que ter uma atitude agressiva, uma atitude competitiva, eu não podia pegar as coisas e levar para dentro de casa, eu tinha que ser aquele cara que falasse de futebol, e como eu nunca bebi na minha vida, a cerveja sempre foi um problema para mim, porque em qualquer roda que eu chegasse,
e eu não bebia, era complicado, e eles sempre colocavam que essa questão da cerveja, não bebe, também não mete, né? E aí colocava a questão da sexualidade junto, e que é a forma como que a gente tem de competição entre os homens de emascular o outro, né? De tirar a masculinidade do outro, a gente fica trabalhando isso. Então, eu passei por essas questões que você coloca com muito mais profundidade. Eu tinha que ser forte, eu tinha que ser poderoso, eu tinha que conquistar as coisas, eu tinha que desejar as coisas, eu tinha que brigar pelas coisas que eu amava, eu tinha que ter autossuficiente, eu tinha que atingir o sucesso, eu tinha que ter um domínio e mais, eu tinha que ser aceito pelos outros. E a forma de eu ser aceito pelos outros era complicado, porque eu era um negro dentro de uma escola de branco, por exemplo. Isso era um complicador muito grande. E como eu não podia levar os problemas para casa, eu resolvia na porrada, porque era a forma masculina que eu tinha para resolver Então, eu fui um cara muito na minha infância, e o que arrumaram para mim foi colocar para eu fazer o judô. E aí eu vou trilhar o caminho do judô, onde dá mais segurança ainda para eu poder brigar na rua, né? E eu fui um competidor no judô, depois, mais tarde, eu vou passar para o jiu-jitsu, mas essas questões elas foram muito colocadas. Não me permitiram entrar na capoeira, por exemplo, porque senão eu ia ser mais ainda agressivo, porque é uma outra lógica de você ver aí e colocar o que faz a capoeira é o vadio, é o cara que vai, é o malandro, todas. Na minha infância e adolescência, eu não pude praticar, eu não tive a opção de praticar como arte e como dança e como a capoeira. Mas aí me colocaram no judô, eu aprendi as técnicas de judô, fui um bom lutador de judô, me deu alguma serenidade, me deu algum controle, e esse controle ele foi importante para mim, mas toda essa relação ela tem a ver com essa construção desse para se transformar num homem numa sociedade racista e numa sociedade machista. Contribuía muito para que isso acontecesse de todo o tempo. A minha própria matriarca, minha própria mãe, era quem me conduzia nesse processo de me tornar esse homem que fosse o homem que correspondesse à expectativa dessa sociedade. Porque é isso que a sociedade coloca, né? Ela tem uma expectativa que você atribui para você uma maneira estereotipada de sexo masculino, né? Que são nocivas tanto para quem está fora como quem está para dentro, ou aqui para dentro da gente, elas são nocivas, ao próprio é nocivo, mas principalmente faz com que o seu entorno também fique tóxico. E aí a noção de toxicidade ela é importante para a gente poder estar pensando nisso. A masculinidade que a gente vai falar hoje, essa masculinidade que é tóxica, ela não se refere só a essas pressões sociais que elas são exercidas sobre os homens, mas você percebe também que que é mais a forma como esse homem reage a essa pressão, né? Então, essa violência, essa forma como a gente tem visto de lidar com as coisas, que é o grande problema. E Conte, só duas perguntas. Vamos lá. Essa agressividade toda, tu acha que ela vem dessa necessidade de combater o racismo, tu sendo um negro numa escola branca, e o que isso te afetou, assim, basicamente? Então, vamos lá. Eu estudei em escola que era chamada escola de elite, e essa escola de elite só tem branco. Estar nessa escola significa que eu tinha um irmão que estava no outro turno e eu tinha um primo, ele, que também estava em outro turno.
Só depois que as minhas séries, que eu fui avançando, que a gente conseguiu ficar os 3 no mesmo turno. E aí nós 3 éramos uma quadrilha. Éramos muito fortes, os 3 juntos. Mas por 3 anos ali, eu fiquei sozinho. Eles lá embaixo, e eu sozinho nesse turno. E havia o racismo, mas a minha reação e a cobrança que era feita comigo não era em função de que eu ser preto eu ter que reagir. A cobrança era o seguinte: você é homem, você tem que reagir. E aí é que está a toxicidade da masculinidade. Não era assim, você é preto e tem que fazer alguma coisa. Não era isso. Porque você é preto, tem que se colocar no seu lugar, aqui não é o seu lugar, aqui não é para você ficar. Se você está aqui, você tem que ser melhor do que os outros. E a cobrança era uma outra cobrança. Mas o racismo, para mim, ele veio com outro tipo de cobrança, sempre me colocando que aquele não era o meu lugar. Sim. Ok? A agressividade, ela vem pela questão, eu sou homem, e como homem, eu tenho que me posicionar. Eu não posso levar problema para casa, eu não posso falar com a professora, eu não posso falar com a tia. Tinha que engolir, tinha que e extravasar na porrada. Era extravasar na porrada. Grande noite. Boa noite. Noite, ó, tá ao vivo agora, tanto no YouTube quanto no Facebook. Vamos lá, Alan. Fale aí, meu irmão. Gente, novamente, obrigado pelo convite, Mike, para a conversa. É um prazer conversar com você, com o Conte. De fato, é muita honra, né, Conte, a gente iniciar algo, né, na cidade, a gente iniciar uma conversa pública, nós sermos os pioneiros de um debate que somente uma pessoa sensível como o Mike vai propor realmente ser feito. O mais importante, ao de várias coisas importantes, né? É engraçado porque como a gente se comunica cosmicamente, né? Porque estavam falando coisas, eu estava falando, gente, a gente está vivendo vidas muito parecidas, né? Vivendo coisas muito parecidas. E um dado aí fundamental dessa nossa experiência de homem preto é a violência, né? E de várias formas, de várias facetas, sob várias formas, sob várias facetas. Mas assim, o que eu lembro de muito marcante na minha vida foi, eu acho que vocês viveram isso, que foi a associação entre a vontade de estudar e a orientação sexual, né? Obviamente, teve essa coisa de não trazer problema para casa, senão você apanha pela segunda vez. Teve essa história de que você estava com medo, mas você não podia arregar. Você tinha que marcar posição, né? E com pessoas que daqui a pouco, 1 ou 2 dias depois, você estaria jogando futebol, né? Compartilhando ali um refrigerante, um pedaço de pão, correndo da polícia, mesmo sem precisar, que você estava junto, você vai correr. A polícia chegar, você vai correr, um monte de preto junto. Mas a gente está ali, né? Nessa espécie de linguagem da sociabilidade entre homens negros, que é essa coisa chamada virulência, né? Que é uma das dimensões da violência. Mas aí eu lembrei dessa história de estudar, né? Então, assim, eu fui esse cara grande, de 1,90 m, sempre foi o mais alto da galera. E aí tem uma hora que eu paro de ir pra bola, pra lá na rua, parei de correr, de brincar de bola na rua, parei de ir pra feira para pegar aquela frutinha que o cara não vendeu, ou então fazer aquele pequeno furtozinho de uma maçã, ou de uma banana, né? Parei de ficar entrando nos
terrenos baldios para pegar qualquer coisa, inventar uma brincadeira com aquilo. Tá? Parei de ficar na rua e comecei a estudar. Mas isso mudou muito, mudou tudo, né? Porque eu passei a ter uma experiência que era de isolamento social, né? Que era assim, estava lá na minha casa estudando, o pessoal passava ali, ô Lante, vai lá pro canto, bora, vamos para o Zé Bonifácio. Acho que o Mike deve reconhecer. Geralmente os bairros de Belém tem a avenida principal, né? A no Guamás, Zé Bonifácio. E aí, pô, Zé Bonifácio é onde acontece, a avenida principal é onde acontece, né? Onde você circula, dá o rolê, olha para a menina e para os meninos, você vai caçar, né? O que fazer, vai tomar um refrigerante, um picolé, um sorvete, etc. Tem uma hora que eu parei de ir, né? Parei de ir porque eu precisava estudar. E fiquei muito em casa, estudando. E isso acontece ali mais ou menos, eu estou com 14, 15 anos. Né? Que estava na rua, vivendo uma rua que tinha violência. Isso é engraçado. Tinha violência, mas, talvez por ser moleque, eu não tinha medo da morte. Né? Eu tinha medo de pegar porrada, não tinha medo de morrer. E aí eu saio dessa rua e vou para dentro de casa. Né? Obviamente, isso aí implica A gente se acha invulnerável, né, Alan? Na fase da juventude, em Belém também viver isso. Eu achava que eu não ia morrer nunca, assim, nas tretas, nas ondas. Continua. Uhum. E aí, cara, assim, foi interessante porque eu vou para dentro de casa, só que é engraçado porque é quando eu fico em casa estudando que eu também passo a fazer uma coisa muito importante para minha vida, que é dividir os trabalhos domésticos, né? Porque de manhã eu faço trabalhos domésticos, de tarde eu vou para a escola, e à noite, que é quando a gente dá o rolê, quando a gente dá aquela volta, né? Eu estou estudando, não é isso? Então, essa mudança, né, do mundo da rua para o mundo da casa, talvez foi o que me fez sobreviver. Talvez, não sei, mas é o que eu posso dizer agora, né? Afinal de contas, estou vivo, então talvez me fez sobreviver, porque aí, como eu estava lá, eu tinha que fazer para que a minha mãe, por exemplo, dissesse: ó, não ajudar aqui, eu não vou te dar o dinheiro para a escola, e eu queria estudar. E aí você deve se perguntar, Marcelo, mas por que você quer estudar? Pô, você sabe que preferia educação, mano. Preferia esse cara. Educação não era, e não é, de alguma maneira, entre muitos homens negros. A gente pode até usar um termo bonito, né, Conte? Assim, homens negros padecem de um anti-intelectualismo, né? Quando digo padece é porque criaram na cabeça da gente e criam reinstituem isso, né? Que nós estamos num polo e o trabalho intelectual está no outro e a gente não pode se comunicar. Então criaram isso na cabeça da gente, a gente está aí tentando desatrelar. E aí, Mike, assim, eu começo a estudar por causa de uma coisa, sabe o que era? Porque eu me achava feio. Né? Agora eu não me acho. Não posso ser hipócrita. Eu me agora acho. tu ficou bonito, Alan. Agora eu tô bonito. E aí eu me achava feio. Então, eu me achava feio porque eu era preto. O menino dizia, preto é feio. Sim. Né? E aí o que eu vou fazer? Poxa, alguém disse para mim, eu acho que foi um tio meu, disse mesmo, olha, o cara pode ser feio, mas se ele tiver dinheiro, ele fica bonito. Só que preto pobre, falou isso, eu lembro, tem que estudar, porque ou tu rouba ou vai estudar. E eu fui estudar. Eu sou feio. Era apaixonadinho por uma menina lá perto de casa, nem lembro o nome da menina. Falei, olha o cálculo que um menino de 14, 15 anos negro vai fazer. Né? Esse menino que toda hora estava se envolvendo em briga, né? Correndo da polícia, também vítima de muita violência na família, apanhava da mãe, essas coisas, a gente vai falar isso depois. O meu cálculo foi, eu vou estudar, porque como eu sei que eu sou feio, se eu estudar eu vou ganhar dinheiro, eu vou namorar. Você vê como uma coisa complexa na cabeça de um menino negro da periferia. Aí a educação entra nesse momento, né? O trabalho intelectual nesse momento da minha vida. Então, assim, nesse primeiro momento da minha fala, eu quero dizer para vocês que a vida de homens negros na periferia é tão complexa, né, que a gente tudo que a gente vivencia fica tão marcado, né, fica tão imprimido, fica tão impresso, né,
na nossa vida dos homens negros na periferia, que isso, em termos científicos, só pode, tem que ser discutido na academia. Isso é uma experiência profunda, né? Porque é isso que é aquilo que não se fala quando, por exemplo, a gente discute o genocídio da população negra e, sobretudo, o genocídio de jovens homens negros, né? Que é a história que não deixa a gente contar, que eu acho que é por isso que eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui, dividir com vocês dois, que é a oportunidade de contar essa história que, quando a gente consegue sobreviver, né, que é o nosso caso, a gente pode contar essa história com riqueza, mas eu diria que inicialmente foi isso. Então, a história começa, digamos assim, a mudança da história começa com eu quero namorar a menina bonita da minha rua, e aí eu começo a estudar, é isso. Alan, Conte, cara, impressionante como assim, são trajetos que nos aproximam, são trajetos que faz parte da nossa trajetória de homens negros. E como tu falou no início, a gente também, né, o universo, né, vai conectando a gente, porque tu parou a tua história exatamente aonde começa a segunda pergunta. Porque a gente tem a gente se localiza, né, no meio dessa estrutura racista, a gente acha que a gente não é suficiente, a gente acha que a gente é feio, a gente sofre com vários tipos de violências, né? Em Belém, então, que a galera é campeã de apelido, imagina, para homens pretos era pesado demais. E isso vai acabando com a nossa autoestima e as crenças, né, do que é ser homem, e a família também, né, vão colocando a gente num determinado lugar. Só que tem um momento, Alan, Conte, que a gente se torna o black, né? Tem um momento que a gente dá essa... Porque, assim, eu na escola eu era o contrário do Conte, eu era o Cris, do Todo Mundo Odeia Cris. Eu tinha medo de todo mundo, apanhava de todo mundo, e fui para Belém, vi essa violência toda, ficava desesperado, e ia me fechando, me retraindo, né? Mas depois eu aprendi, isso lá em Belém também, que se a gente tiver garganta, se a gente falar, a galera começa a dizer, até hoje, assim, se tu fala mais alto, né, a galera já meio que, opa, tem alguma coisa aqui. Mas não é só falar, eu estava refletindo sobre isso, né? Não é só, como a gente fala, garganta. É também o que tu se torna. Porque, assim, o Conte tu tem 1,90 m, o Conte eu acho que é isso também, 1,90 m, eu sou mais baixo, eu tenho 1,76 para 77, fiquei mais largo, assim, mas, assim, essa aparência do homem negro, que está relacionado ao racismo também, eu lembro, Conte, não sei se tu vai lembrar, quando a gente foi fazer aquele debate da justiça restaurativa no Círculo, que a gente foi se apresentar, e aí tu é um fofo, né? Tu és um preto velho fofo, e quando tu foi falar, que tu abriu tua boca, todo mundo disse, nossa, eu pensei que você fosse muito agressivo, eu pensei que você fosse um homem brabo, pelo teu tamanho eu pensei que tu era muito violento. Eu falei, meu Deus, isso é muito o racismo, né, de ver um homem negro grande e acha que é o segurança, como um professor de Oriximiná achava que eu era segurança da doutora Ione, né? Então, tem esse momento, né, em que as pessoas te olham e esperam também essa agressividade, porque está relacionado à nossa origem, à periferia. Eu converso isso muito com o Andy também, meu vizinho aqui, me ajudou, aqui está na plateia, aqui, ajudou a montar esse cenário. Converso isso com a Tati, com o Maico, a gente fica trocando essas ideias, que é muito interessante, mas tem esse exato momento, né, esse momento em que a gente se cobre como negro, né, que é nessa fase da adolescência aí, e aí de repente, Conte e Alan, como num passe de mágica, a gente fica bonito. E aí a gente começa a ter um outro lado da coisa, porque eu me lembro que quando eu estava terminando o ensino médio para entrar na universidade, quando eu entrei na universidade, eu já não era aquele pretinho, eu já era um negão. E aí era um negão do assédio, era um negão bonito, era a máquina
né, me viu com a máquina de sexo, o físico poderoso. E aí essa é a pergunta agora, né? O que é a masculinidade negra? O que é ser um homem negro e o que é ser essa expectativa, né? Tanto da força física quanto da potência sexual, quanto desse poder de sedução, sabe? Aquela história do pele negra, máscara branca, sabe? De ser uma ameaça para o branco, porque tu pode, em algum momento, roubar a mulher deles, assim. Então, o que é esse lugar para nós? O que representou para vocês isso? Eu de novo, então? Olá. Vamos lá. Então, esse itinerário, ou essa trajetória, ou essa travessia que a gente faz, que começa a criança e logo ali, quando já é criança, você já define os brinquedinhos. É importante a gente já perceber que ali já tem uma diferença que ela é brutal. Você trabalha esse menino ou esse rapazinho que chegou para ser homem e para lidar com a violência. Porque os brinquedos dele são monstrinhos, são soldadinhos, são carrinhos, são não sei o que, tal. E para as meninas você tem aqueles outros brinquedos que vão estar lá para pacificá-la, para domesticá-la, ela, e para colocar ela dentro de casa, que é ferrinho de passar roupa, as coisinhas todas ali de panelinha, né? E você vai fazendo isso para quê? Para justamente você domesticar essa mulher e dizer para ela que o lugar do homem é na rua e o lugar da mulher é dentro de casa. Esse itinerário, todos nós passamos por ele. E eu acho que aí a gente precisa começar a fazer uma mudança desses itinerários, né? Eu tenho 4 meninas e um menino, né? 3 minhas e uma que Deus me agraciou de eu poder participar da criação dela. E eu tenho o Marcelo, que é o meu menino. Eu tenho muitas dificuldades de lidar com o Marcelo, por exemplo. Mas a minha dificuldade está mais no sentido de eu estar mais longe, de eu não estar de eu estar mais perto lá. E as meninas eu consegui minimamente acompanhar o desenvolvimento delas, e do Marcelo não. O Marcelo está sendo construído naquela questão do complexo de Édipo mesmo, mais pela mãe dele, né? E as meninas tiveram alguma referência. Eu estou com uma que é dentista, a outra é assistente social e uma que está fazendo engenharia agora. Elas caminharam nesse sentido e tiveram essa possibilidade de enxergar carreiras que não fossem carreiras que limitassem elas enquanto femininas, enquanto cuidadoras, enquanto nesse lugar. Mas aí, esse menino, então, quando ele chega aí na idade aí do namorico, aí do 15, 16 anos, aquele tipo ideal de honra, de coragem, de força, que é prometido para ele quando ele está fazendo aqueles brinquedinhos todos, não vai acontecer, e ele se sente uma mentira, né? E aí, talvez, por isso, fala assim, eu me sinto um feio, eu me sinto um fraco, eu me sinto... né? E a forma que ele vai ter para lidar com isso é que vai fazer a diferença, né? Muitos deles vão procurar se associar a uma firma aí, ser um traficante, buscar uma grana mais rápida para poder se colocar. O outro, a exemplo do Alan, vai se dedicar ao estudo porque enxergou ali o estudo. O outro não vai nem estudar, ele vai trabalhar. Ele vai para dentro de um posto de trabalho, ele vai trabalhar ali, ele acha que ali está a honra dele, a dignidade dele enquanto trabalho, mas quando ele perde o trabalho também, aí você tem crises que são muito dolorosas mentalmente para esse indivíduo. Então, você teria 3 caminhos aí. Um caminho que é a manutenção da violência, e aí ir para o estado da violência mesmo. Outro é o estudo como sendo o caminho, e o outro é o trabalho como sendo para ele tentar superar e ele tentar chegar próximo daí desse padrão de homem alfa que ele pensa e que ele precisa desempenhar. Mas para ele desempenhar isso, na roda dele,
na construção que ele está fazendo, ele também vai desempenhar isso. Então, sabe aquele cara mala que você não aguenta mais no campo de futebol lá que está jogando com você, que ele é marrento o tempo inteiro, que ele só falta querer medir o pênis contigo, porque ele quer competir em todas as questões, o melhor chute foi dele, a forma como ele dá. Esse cara, ele está tentando se posicionar enquanto homem de verdade. Isso nessa concepção que está aí, nessa concepção que está nesse mudão tudo. Ele quer ser essa máquina de sexo, ele quer ser isso tudo, e ele vai vender propaganda e propaganda e propaganda e propaganda, ele vai tentar se colocar nessa questão. Mas aí é que está. Para ele se colocar nisso, ele precisa hierarquizar quem está perto dele. E aí começam as nossas hierarquias. Quem que é mais homem aqui de nós três que estamos aqui? Quem que é mais homem? E aí eu vou começar a disputar com cada um de vocês. Quem que é mais homem aqui? Eu vou falar para vocês que eu sou mais homem porque eu vivi mais e eu tenho barba branca, né? Isso num linguajar que eu posso falar aqui no YouTube e a qualquer horário as pessoas podem estar assistindo. Mas não é assim. E aí você sabe que tem um vocabulário que é próprio para isso, para eu mostrar que eu sou mais masculino, que eu sou mais homem de verdade do que o outro. Sim. E essas disputas, elas são disputas que são complicadas da gente ver. E a partir do momento que você toma consciência disso também, né, Mike? Porque aí você toma consciência disso, aí você começa a participar de um bolo desse, assim, e aí você fala assim, caramba, o que é isso? Eu, pelo fato de eu ter filhas mulheres, eu quero construir um mundo melhor para as mulheres. Sim. É isso. Eu também. A minha lógica é essa. Né? E para construir esse mundo melhor para as mulheres, eu começo me desconstruindo. E elas, o tempo inteiro, me desconstruindo. O que é você passar pela carne e aí você ser afetado no objeto que você está estudando, por exemplo, que é a masculinidade. Sim. Né? E esse homem preto, então, que ele é o tempo inteiro forçado a refletir sobre as atitudes dele, sobre os atos dele, sobre essa reflexão que você faz, essa desconstrução que você faz, ela não é doce. É dolorosa. Não é mel, como diz a Tati. Não é. E você tem que passar por isso. É preciso passar por isso, para essa ser um pouco melhor. Então, a gente precisa criar melhor os nossos filhos, homens, e criar melhor as nossas filhas mulheres. Muito bem. E a gente entender isso. Eu acho que eu vou ficar por aqui, vou deixar o Alan falar um pouquinho. Cara, Conte, a gente está muito, muito antenado, porque eu tenho 4 filhas mulheres também, e eu te admiro muito, porque tu resistiu, e tu resiste, né? Eu tenho que fazer um exercício de auto-perdão, de autocompaixão comigo mesmo, porque eu sinto que eu fui meio que tragado por isso, sabe? Eu entrei na onda mesmo do macho que quer beber mais que o outro, do macho que quer medir o pênis, como tu diz, que quer fazer onda. Eu entrei na disputa, sabe? Um dia desse eu me peguei nisso, assim, sabe? Meus amigos falando, cara, bora sair para beber e tal. Eu falei, não, pandemia, eu vou ficar com a minha filha, com a minha esposa. Não, tu é otário, sabe? Deixa essa galera para lá. E eu acho que, não, tenho certeza que em outros momentos eu fui, sabe? E isso é ser engolido por essa máquina, né, cara? Essa tragédia que é a masculinidade tóxica, que ela é muito ruim, sobretudo para nós homens, né? Ela é muito violenta com nós. E é isso, né? Eu também tenho 4 filhas mulheres, quero um outro mundo para elas, e eu estou me desconstruindo constantemente e aprendendo constantemente. Às vezes bate uma crisezinha, assim, porque eu falo, porra, tô aprendendo meio que tarde, né? Mas, assim, nunca é tarde também para a gente aprender. Quando a gente olha para trás, a gente sabe que a gente é fruto desse processo também, né? E ao mesmo tempo em que a gente vai entendendo, né? Alan, só uma história errada. Quando eu voltei de Belém, assim, para cá, e eu já voltei, né? Por cima, já tinha vivido várias experiências, e
e aí ia jogar bola com a galera, ia ficar pelo canto, sabe? Conheci violência das gangues em Belém, sabia fugir. E aí me destaquei também no estudo, eu entrei na universidade, fui o primeiro da galera a entrar na universidade, dos meus amigos, e entrei no curso do Direito, e fiquei muito considerado, e a galera esperava que eu tivesse uma postura meio que de ignorar o pessoal do canto, da esquina, né? Aí eu cheguei uma vez tarde da universidade, a galera estava lá, eu sentei com eles, né? Tava sentado, tomando uma cachaça, fiquei sentado lá no canto, chegou o carro da polícia, encosta todo mundo, e eu encostei, lógico, né? Ela tem uma história pesada com a polícia também, né? E aí encostei, os caras perguntaram, ei, negão, o que tu tá fazendo aqui? Aí eu dei aquela velha carteirada, né? Eu sou estudante. Estuda o quê, rapaz? Eu estudo Direito, na UFPA. Aí o cara falou, tu estuda mesmo Direito? Estudo, olha aqui minha bolsa e tal. O que vocês estão fazendo aqui? A gente está sentado. Então, vocês vão para casa. Se tu é estudante, vai para casa, vai todo mundo para casa, bota todo mundo para ir embora para casa. Cara, eu fiquei muito considerado da galera depois, porque eu participei de um baculejo junto com eles, assim. Aí, meu irmão, poxa, tudo que era meio que um protegido. Chegava no lugar, não, fica aqui, tu tá considerado da galera por esses trajetos, assim, que são pesados demais, né? Porque a gente fura um cerco, mas a maioria dos nossos fica para trás, né? Então é isso. Aí, Alan, é contigo. Essa descoberta aí do Black. Não, como esse bate-papo é rico, porque a gente volta a dizer, se conecta, né? E aí eu fiquei pensando que aqueles estereótipos, né, sobre os quais corpos de homens negros estão submetidos, né? Então a história da hipersexualização, da potência sexual, da violência, suspeição criminal. E aí a gente pode escrever aqui uma lista, né? O anti-intelectualismo, a brutalização, a animalização, porque a leitura que eu tenho é que esses dois termos são diferentes, né? Porque, veja, uma coisa é animalizar, é realmente a ideia de que esse corpo só sabe fazer trabalho físico. Isso aí é a animalização. E a comparação com animais, né? Sobretudo nas ofensas racistas, né? Macaco, gorila e tal. Mas tem uma coisa chamada brutalização, que é assim, que existe no âmbito das nossas relações com as pessoas que a gente ama. Pai, mãe, tio, irmã. É a história de que você não pode compartilhar afeto. Pessoas que percebem você como um sujeito que não pode compartilhar afeto te brutaliza. Você não consegue. Quando você pede. Se você pedir, vamos pensar, pedir um carinho, um cafuné para algumas pessoas é tão difícil de receber quanto de dar, né? Eu estou pensando aqui, por exemplo, na ideia de cafuné da minha mãe, né? Minha mãe nunca foi uma mulher de nos dar cafuné. E cafuné para a gente, e nós três sabemos a importância da palavra, né, gente? Que é uma palavra nossa, né? Cafuné. Ninguém cafuné e dengo, não, ninguém tem mais no mundo do que nós, negros da diáspora. Cafuné e dengo. Acabou. Os outros têm amor e carinho, mas só nós temos cafuné e dengo. Mas olha só. Gostei. Só nós temos cafuné e dengo. Gostei. Não, mas aí, veja, aí eu estou pensando que, assim, como isso também o Conte me fez pensar um monte de coisa, na verdade, quando a gente fala, a gente vai pensando um monte de coisa, ele faz a gente pensar. E aí eu fiquei pensando também numa coisa da ambivalência mesmo, né? Vamos pensar que teoria, então, discurso colonial, uma das coisas que o discurso colonial faz é a ambivalência. Então, eu lembro de estar com pessoas na minha família que, ao mesmo tempo que diziam assim, aquela pessoa... Vou falar de um primo meu, né? Que dizia assim, um momento ele dizia, poxa, essa menina aí, a gente sai e tal, mas ela não fica comigo na frente de ninguém, né? Não fica na frente de ninguém, mas quando a gente está junto, nosso sexo é potente. Claro, ele não falava com esses termos, né? Nosso sexo é potente, a gente faz tal. E aí ele chegava com a gente e dizia, pô, mas porque eu sou cara, eu consigo oferecer isso para ela, né? Mas tinha um outro momento, sobretudo para as minhas primas, que esse meu primo, eu estou falando dele mesmo, mas poderia ser eu, mas vou falar dele, que dizia assim, poxa, mas fulana nunca me abraça.
nunca me beija direito. Eu tô falando de uma camada bem fina aí da troca de carinho entre homens e mulheres negros, que é a ambivalência, né? Então, aí eu vou dar um pulo aqui para uma experiência pessoal que era... Eu escrevi, inclusive, um texto sobre isso, que era assim, tinha um relacionamento com uma pessoa que, ao mesmo tempo que estava discutindo no debate público que nós somos corpos supersexualizados, hipersexualizados, em rodas de conversa e espaços públicos, estava no privado pedindo para mim o desempenho de uma potência quase animalesca. Você está entendendo a ambivalência? E aí entra o outro aspecto da ambivalência, que é assim, dependendo do momento, eu usava essa imagem na economia de aproximação, de namoro, de afeto, de conquista. Dependendo do momento, se era do meu interesse, eu ia lá e botava, tirava, sabe, tirava meu cartão racial, tirava o cartão de preto. Tirava a carteira do negão. Isso, tirava a carteira do negão. E é engraçado que muito disso, muitos de nós usamos isso com mulheres brancas, né? Sobretudo no momento aí da juventude e tal. Aí depois a gente percebe que a gente perdeu tempo. Mas enfim, e aí depende do que está em jogo no contexto. Então, essa ambivalência do estereótipo, que é cruel, porque a gente precisa desenvolver, neste momento, novas narrativas, novas maneiras de se construir como pessoa, né? Mas, veja, se você começa, volto lá, para minha família, a ser transformado em alguém que não é sujeito do afeto, e quando digo é sujeito mesmo, um receptor do afeto, o dengo e carinho. Quando não tem dengo e cafuné, você vai para outra coisa que troca energia com você, né, meu? Então eu lembro muito disso fortemente, sabe? De que demorou muito tempo para que eu exigisse toque das relações, que eu exigisse conversa, muito tempo para perceber que eu precisaria de diálogo, de tato, né? De cafuné, de dengo antes de sexo, porque a gente é formado para pedir sexo. E isso foi uma grande transformação, mas demorou, né? Agora, vamos lá. Nós estamos aqui falando com 3 homens super intelectualizados, né? Porque um preto intelectualizado no Brasil é super intelectualizado para ele resistir nesse país. Agora eu estou pensando assim, quero me comunicar, por exemplo, com camadas de homens negros, milhares de homens negros que talvez não vão ver essa live, infelizmente, né? Essa experiência dialoga com esses caras, que esses caras estão imersos em brutalização, que é diferente da animalização, muito incisivo, né? E aí, acho que nesse sentido, eu sou a favor aí de que isso aqui talvez seja um ponto de início de um debate de política pública. Por que não, né? De discutir assim, olha, a morte de homens negros, ou melhor, o assassinato de homens negros, o genocídio do negro brasileiro de homens negros, ele termina com a morte letal, no caso a letalidade. Né? A letalidade é só o fim. Não começa a nossa morte lá. Talvez nós estejamos diante da necessidade de analisar isso. Onde é que começa a nossa morte? Não necessariamente a nossa letalidade. Eu queria que vocês pensassem comigo aí. Nossa, Alan, muito obrigado aí pelo testemunho forte, né? Não, e assim, parece que nós estamos conversando. Mike, parece que nós estamos conversando, e essa conversa está entre três pessoas que já se conheciam antes, que têm afeto, mas o que está sendo colocado de conteúdo acadêmico nessas conversas é muito grande. Né? Nós estamos citando aqui Rolf Malungo, Rolf de Souza, nós estamos colocando Conoel, nós estamos colocando... Aí, gente, muita galera aí, teoria, né? Blutter, nós estamos colocando todas essas discussões antropológicas que a gente sabe que existem, que estão sendo colocadas, porque nós tivemos o Matteo Gutmann, né? Que a gente, Matteo Gutmann, que a gente teve essa
esse conhecimento também acadêmico lá, meio etnocêntrico, meio colonial, mas de qualquer forma eles trouxeram para a gente a antropologia da masculinidade, ela trouxe uma base até para a gente poder estar refletindo sobre nós mesmos. Então nós estamos falando das nossas reflexões, mas elas são reflexões que elas não estão soltas, elas estão embasadas nessas questões todas que a gente está falando aí. Então a gente está falando do livro do Terceiro Sexo, a gente está falando de morfismo, a gente está falando... Nossa, e aí tem muita coisa que está rolando. E uma coisa que é interessante, que a gente não falou, né, que é bom a gente lembrar que esse reconhecimento de apenas 2 gêneros, ele não é universal, né? Você tem sociedades que têm 3 gêneros, que se reconhece. Na Índia você tem, na Polinésia você tem, na Albânia você tem, que reconhece esse outro terceiro gênero. E que essa questão de gênero, de masculinidade, de sexualidade, essa ideia de sexo enquanto de gênero, ela não tem uma base natural, e é preciso que a gente coloque isso. E que essa formação biopsicossocial, né, tem essas três questões, a biológica, a psicológica e a social, ela engendra esse homem que está sendo aí colocado numa esteira ou numa trajetória de violência, aonde ele vai ser a vítima, né? Então, quando nós estamos falando que esse homem negro é vítima do genocídio, que nem o Alan traz isso para a gente, nós estamos reconhecendo que essa trajetória é uma trajetória que ela está perpassada também por essa questão da masculinidade tóxica. Não só para o fascismo, porque ele vai se colocar nesse lugar de violência. E esse lugar de violência é o que permite que ele exerça esse papel social que a gente espera desse estereótipo que a gente cria de masculinidade, que jamais nós vamos alcançar. Jamais nós vamos alcançar. Nós tivemos uma conversa com Carlinha, professora também da UFOPA, a professora Carla Ramos, e ela colocava que o homem negro jamais se realiza. Sim. Enquanto homem, né? Se realiza enquanto homem. E nós estamos mais para ser homens trans do que para ser homens mesmo. Porque nesse lugar de transição, porque a figura que a gente tem de um homem de verdade vai ser aquele másculo, branco, grandão, e aí, nesse caso, eu tenho altura, estou com 1,86, eu tinha 1,86, à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai diminuindo, mas o Alan tem 1,90 m, então a altura a gente tem, mas essa negritude que a gente apresenta não permite realizar o estereótipo desse homem que está lá no quadradinho colonial, coisa e tal, não permite. Então, nós estamos mais nessa busca, e essa busca, se a gente for entrar nela, meu irmão, a gente dança. E eu acrescentaria, acrescentaria não, né? Eu compartilharia da abordagem do Conte, e diria assim, que acho que o nosso desafio não digo nosso desafio coletivo, né? Que é o de dizer assim, olha, a construção dessa masculinidade é sobretudo polissêmica, né? Sobretudo plural, né? Esse modelo que o Conte falou de hegemônico, que como ele novamente citou, é um conceito, né? É um conceito chamado masculinidade hegemônica. Esse aí não é o caminho, politicamente falando, né? Estou falando aqui politicamente. Não é o caminho da maneira como a gente vai construir narrativas próprias sobre nós mesmos, né? Por exemplo, construir um campo de discussão, né? Concordo plenamente com o Conte. O nosso caminho é a pluralidade, nosso caminho é ver a diversidade das experiências, né? Por exemplo, a gente está falando da gente, está tocando muitos pontos, tem muitos elementos que são muito diferentes, em termos de trajetória de vida, muito diferentes. A gente está... Os 3 homens negros estamos dialogando, mas também estamos se tocando, mas também estamos distanciando. E acho que o caminho de narrativa é esse. É dizer assim, olha,
existem muitas maneiras de ser homem negro neste país e a gente precisa decifrar, sabe? Academicamente, politicamente e, obviamente, também para a gente, né? Experiencialmente. A gente tem que decifrar nossas experiências. Beleza, gente, estamos chegando ao final da nossa live. E aí eu queria agradecer a participação aqui no bate-papo da nossa promotora Lilian Braga, nossa mestra, nossa rainha, Marquinhos Mota, abração, meu irmão, professor Gilberto, a Ingrid, que é da nossa equipe aqui, nessa campanha aí do PSOL. Eu queria agradecer toda a minha equipe aí, o Caio é o cara da Informacional, João Elbio, Isadora, Damile, a nossa equipe é muito bacana, cara. E eu quero agradecer profundamente todos vocês, a participação de vocês. E aí eu queria, né, fazer uma última perguntinha aqui, perguntinha inspirada, instigada aqui pelo meu amigo Anderson, agradecer também, Anderson, o Mike, que estavam cuidando do cenário. E ele me falava assim que ele, às vezes, está na roda de conversa e vem aquela piada machista, aquela colocação que dá um desconforto, e às vezes a gente perde um time, né? Ele até se questionava, por que eu não falei nada? E isso acontece muito com a gente, muito. E aí essa é a pergunta, o que fazer? Né, sabe, né? Qual é a conversa entre nós, homens? Eu e o Alan, nós já tivemos um embate duro por dentro de um grupo, nosso grupo de futebol, com um professor que colocou uma pornografia de mulheres negras, e a gente tem irmã, tem filha, né? E aí não dá para aceitar. E como é que a gente enfrenta essa masculinidade tóxica entre nós? Essa é a grande questão, né? Entre nós, o que a gente faz? E aí vou me despedindo e deixo essa última pergunta para vocês também. Vamos lá. Posso falar porque o Conte tem que encerrar isso aí dessa vez. O Conte fecha que é o nosso guia aí. De fato, eu acho assim, falar uma coisa que eu possa falar parcialmente, né? Eu criei a minha filha mais nova, né? Ela já está com 20 anos, e quando ela nasceu eu tinha 16 anos, o pai dela não estava lá. Como diz a velha teoria antropológica, os homens circulam, mas a nova diz que os homens somem, né? Infelizmente, de muitas famílias negras, pobres, isso é um dado, né? Então, estive lá e essa preocupação eu comecei a ter ali, né? Quando eu comecei a perceber que práticas minhas, e comecei a ter contato também com teorias feministas, por causa da minha orientadora, a professora Mônica Conrado, né? Eu comecei a conversar com um amigo meu, também pesquisador do campo da masculinidade, o Milton Ribeiro, um grande amigo. E a gente começou, lá do Gomar também, homem negro gay, imagina, homem negro gay, uma periferia homofóbica, e, enfim, também um grande intelectual. A gente começou ali na graduação a conversar e falou, tem coisa que eu estou fazendo. E você começa a perceber, vocês sabem disso, você começa a descobrir o que está fazendo. Práticas que são práticas da ordem do sexismo, do machismo, da misoginia, e ao mesmo tempo que vai crescendo essa menina, que é minha irmã, e começa a criar como filha. Ela vai nascendo, vai crescendo e vai desenvolvendo. E eu começo a perceber, eu tenho que mudar algumas coisas aí, né? Uma delas, veja, que na prática são motivação patriarcal, né? Basicamente a história é, não, vou mudar porque eu não quero que faça com a minha. Mas enfim, você começa de algum lugar. E aí é uma preocupação que eu passo a ter a partir dela, né? Tenho que fazer alguma coisa aí para fazer, porque eu tenho que... Eu faço antropologia antirracista, mas ela não pode não ser antissexista, ela também tem que ser. Ela tem que ser anti-homofóbica, ela tem que ser anti-opressão. Só que eu vou dividir uma coisa com vocês, para fechar a minha fala. É que eu tenho um filho homem, negro. E a minha dificuldade que eu prevejo em construir esse novo homem negro, ela ainda não está codificada, como eu posso dizer para vocês.
eu vou ter que aprender a criar um homem negro. Porque, no final das contas, o que eu acho que as feministas negras trouxeram para a gente foi discurso, conteúdo, para a gente se apropriar e pensar a prática. Elas fizeram isso nos últimos 150 anos, as mulheres negras feministas. A gente tem que construir os nossos. A gente tem que construir discursos como esse que a gente está fazendo, a gente tem que construir, como dizem os nossos amigos baianos, teoria, né? Tem que construir teoria, conceito, para qualificar o debate, para que a gente possa ampliar esse debate público sobre quem são homens negros, o que fazem homens negros, que homens negros nós queremos ser. Né? Então, nesse momento eu me vejo nesse lugar, assim, de me qualificar, de ficar atento, né? Continuar fazendo terapia, é muito importante fazer terapia. Eu faço há 3 anos e isso modificou a maneira de olhar o mundo. Continuo estudando muito, porque eu vejo que esse é o meu desafio, de criar um homem negro que vai viver muitas das coisas que a gente viveu. Esse menino negro vai, diferentemente da gente, ter muita proteção, porque ele é filho de alguém que tem uma certa renda econômica e vai perceber que ele vai ter alguma certa proteção social, ele vai ter uma rede de proteção da minha família, da família da mãe dele e da nossa família. Agora eu preciso estar atento para que homem negro esse menino vai viver, porque eu acho que a gente vai ter muito mais trabalho com o que virá por aí, e o nosso único caminho é aprender com quem já veio, sabe? Então, ler o que essas mulheres produziram, ler o que esses homens intelectuais negros produziram, e ler a boa teoria de brancos e brancas que nos ajudem, eu acho que é um caminho interessante. É isso, gente. Eu quero só agradecer, então, para finalizar. Muito obrigado. Gente, eu fiquei aqui, eu ficava ouvindo, eu falei, gente, eu vou ter que escrever, aí eu olhava, não tinha caneta, mas eu vou rever esse negócio aí, depois no YouTube. Queria escrever, mas não tinha caneta. Obrigado. Foi maravilhoso, Valeu. foi excelente. E, Alan, muito obrigado mesmo, muita gratidão. Bom, esse testemunho e abrir esse teu coração da forma como tu abriu é muito importante. Também agradeço a sua participação, agradeço a minha equipe. Esqueci de falar do Lulu, nosso médico revolucionário. Agradeço, né, de todos vocês, agradeço a Tati, minha companheira também. E agradeço a participação do meu amigo Conte, quero escutá-lo para a gente ir finalizando. Grande mestre, todos os caminhos abertos para você e todas as reverências. Vamos lá, Conte. Olha só, gente, eu não deixo passar, não. Quando tem algum probleminha assim, que eu percebo que tem uma coisinha que destoou, que vai ofender, aí eu já... Pô, meu irmão, peraí, não precisa disso, não precisa se colocar dessa forma. E aí a gente precisa ter esse entendimento também, né? Porque o que acontece é que você tem essa ideia hegemônica que está colocada aí, mas você percebe que tem esse ideal hegemônico, e aí nós já sabemos que é inatingível. Você percebe que tem, e é uma busca o tempo inteiro da subordinação de condição desses grupos de homens frente a essa hegemonia que está sendo colocada do grupo, né? E essa hegemonia é hierarquizada pela questão da dominação cultural e pela dominação econômica dessa sociedade. Então, esse lugar aí é do homem branco. Alan trouxe a questão da homossexualidade masculina, né? É uma forma de masculinidade gay. Ela carrega todo os signos, e simbolicamente é aquilo que está excluindo tudo que representa a masculinidade hegemônica. Então, é um negócio muito complicado. Mas a gente precisa entender também que o negro ele era assemelhado à femininidade das mulheres. Para subalternizar a gente,
Eles fizeram isso, né? Eles emasculavam os homens negros, então colocavam lá. Se a gente for pegar lá aquele homem negro que está lá em Freire, você vai ver lá que aquele homem negro ele era ajudante do homem branco, ele era passivo, ele era calminho, coisa e tal, coisa e tal. Se a gente for pegar Monteiro Lobato, você vai ter o tio Barnabé lá, que estava sempre à disposição também, quietinho, não fazia nada, coisa e tal, aquela coisinha lá, bem calminho, bem não sei o quê. E colocava ele nessa condição de ser o ajudador, e nas posições mais femininas, de ter mais empatia, de ter mais essas questões todas. Então, isso tira lá. Mas, quando você percebe essa subordinação, né, essas pessoas que são excluídas desse círculo de poder, ele vai agir com uma forma de violência, ele vai colocar um vocabulário de ofensa bastante nesse nível aí, de sexualizar tudo, de emascular os outros, de fazer e de tentar manter, principalmente quando ele está em debate com o negro, ele vai colocar esse negro nessa posição de marginalizada. Importantíssimo a gente saber que no início, e aí Friedman traz isso para a gente, que no início do período colonial, o pênis do negro ele foi medido, ele foi pesado, ele foi dissecado, ele foi guardado em recipiente de formal, ele era levado naqueles círculos para as pessoas poderem ver, e causava frisson na plateia quando via aquilo, né? Ao mesmo tempo que para nós aqui no Ocidente, os homens negros se tornavam motivo de desconfiança e de temor, porque eles colocavam também nas nossas costas essa questão dessa violência toda, né? E o pênis desse negro tornou-se também ponto de referência de interações que eram estabelecidas entre os homens brancos e os homens negros, porque esses homens brancos, então, se sentiam inferiorizados em função do falo desse homem. A masculinidade negra, ela passou a representar uma ameaça para esse homem branco aí, para essa hegemonia que a gente está falando que eles criaram lá. Pois o medo que estava ali, colocado ali, era um temor muito mentalmente, assim, psíquico, muito forte. E aí Baba vai explicar para a gente que o negro ele tinha o pênis dele racializado. E isso vai gerar lá na Ku Klux Klan o temor das relações desses homens negros com as mulheres brancas, que era um negócio também muito complicado. E se pegasse um homem negro que tivesse relações com as mulheres brancas, aí esse cara ia ser enforcado. Percebam que esse homem negro que está falando para você aqui, o olhar de quem tem fora é um olhar de que ele é violento, é um olhar de quem que ele vai fazer coisas desagradáveis, é um olhar que ele não vai ter postura, que ele não vai ter empatia, que ele não vai ter nada disso. O que a gente precisa explicar, e o que a gente precisa colocar, que eu não preciso abrir mão da minha masculinidade para eu ter empatia. Eu não preciso abrir mão da minha masculinidade para eu estar junto com as pessoas e poder gerar nessas pessoas afeto e transmitir afeto para as pessoas, né? E como eu posso juntar, eu posso ser determinado, eu posso ser forte, eu posso ser valente, eu posso tomar iniciativas, eu posso colocar coisas positivas para a minha vida, mas eu posso associar também aquelas características que estão associadas ao sexo feminino, como a sensibilidade, a empatia e o acolhimento. Eu queria estar falando para cada um dos homens que estão aqui nos ouvindo agora, se sintam acolhidos nessa nossa conversa, se sintam acolhidos, porque nós estamos aqui também para distribuir o afeto, né? Muito obrigado pela oportunidade, Michael. Alan, é sempre muito bom conversar com você, duas pessoas inteligentíssimas para a gente estar junto aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Conte. Inclusive, do nosso slogan é Educação, Direitos e Acolhimento. Então, essa é uma roda de conversa em que a gente
a gente dorme bem, a gente sai leve, né? Porque a gente se encontra e consegue compartilhar o bem. Alan, mais uma palavra de despedida aí, irmão? Estamos nos despedindo. Gente, só agradecer o convite novamente. Prazer enorme com o Tico, reencontrar, mesmo que virtualmente. Mike, muito obrigado. Gostaria de lançar aqui um desafio que a gente possa fazer essa reunião anual, pelo menos, né? Podia fazer aí, anualmente, esse papo aí. E agradecer minha esposa, Zamara, minha filha, Andressa, minha mãe. Eu sou preto, mano, tenho família grande. Minha mãe, minhas tias, os alunos da UFOPA, companheiros do futebol, né? Uma hora vai voltar. E grande abraço. Zamara, te amo. Meu filho, grande beijo. Minha filha, grande beijo. Obrigado, gente. Valeu. Olha, o Mike, ele está nos forçando, ele nos coloca na posição de fazer a mesma coisa. Vai lá, quero agradecer essa mulherada toda que me faz, né? Então, aqui são as filhas, a companheira, mãe das minhas filhas, que não só talhou as meninas, mas também contribui para a minha formação também. Quando ela se coloca em oposição a alguma ideia minha, ela, na verdade, ela tá me refazendo, né? E isso é importante nesse processo inteiro, a gente entender isso. Agradecer às minhas alunas, cara. Como eu aprendo com aluno. Como eu aprendo com as alunas. É muito forte. Dentro de sala de aula, naquela relação, e quando você horizontaliza essa relação, que você permite que ela se coloque, e ela se colocando, você percebe que aquela assimetria que você tentava era pura ignorância sua, e aí você vai trocando com ela. Isso é muito importante. Obrigado aí, Mike. Obrigado mesmo. Obrigado vocês, muito obrigado. Salientando, na segunda-feira, né? A gente quer fazer 2 vezes por mês. Vamos discutir o próximo tema com a equipe e vamos divulgar bastante para todo mundo assistir. Meus queridos, meus amores, muito obrigado pela participação, muito axé, muita paz. Fiquei muito emocionado assim com a declaração de vocês, né, cara? A importância das mulheres, das esposas, das irmãs, filhas, isso me mexe muito com todos nós. Muito obrigado, gente. Abraço. Não, viu? Tchau. Acho que foi.